Eu quero dar continuidade a alguns assuntos, né? Eu trago alguns temas que tenho falado sobre escolhas, sobre direções, e quero seguir um pouquinho nessa linha, mas eu quero iniciar com uma oração, como eu sempre faço. Quero pedir que você ore, quero que você, de repente, corrija a motivação, que você ore e peça a Deus que Ele fale com você nessa manhã, que Ele use a minha vida para falar ao seu coração, né, que venha ser uma palavra revelada do Senhor para a sua vida, amém? Então vamos orar juntos, que eu creio no poder da oração da igreja. Vamos orar para que o Senhor possa se manifestar através da sua santa palavra, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa manhã, estarmos mais uma vez reunidos com liberdade para louvar, para glorificar o Teu santo e Teu poderoso nome, Pai. Queremos Te exaltar, queremos Te glorificar, Te bendizer e entronizar o Senhor em nossas vidas, dizer que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o único e soberano Deus, não há ninguém como Tu. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos. Santo, santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, porque somos pecadores. Senhor, nos ajude nas nossas fraquezas, nos fortaleça, nos dê, Senhor, pensamentos, direções que nos ajude, Senhor, a ter estratégias para sair dos caminhos tortuosos, dos caminhos que nos fazem tropeçar. Nos dê, Senhor, uma direção que nos leve para os Teus caminhos, caminhos leves, caminhos seguros, caminhos que nos protejam debaixo da Tua poderosa mão. Pai, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha estar falando conosco essa manhã. Use a minha vida, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, para falar comigo e com a Tua igreja. Que ninguém saia daqui como entrou, mas saia edificado. Se alguém entrou aqui, Senhor, feliz, que saia mais feliz ainda, mais regozijante, mais cheio. Se entrou triste, que saia alegre. Se entrou quebrado, que saia refeito. Se entrou cativo, que saia liberto. Pai, se entrou perdido, que saia salvo, mas que ninguém saia como entrou, porque o Teu poder é esse. Ninguém pode ser o mesmo quando é confrontado com a Tua presença e com a Tua manifestação, e é isso que nós clamamos ao Senhor, que o Senhor se manifeste com o Teu amor, com a Tua presença e com a Tua palavra, mais uma vez nessa manhã, em nome de Jesus. Quem quer diz amém, e dê um aplauso bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra bem rápida. Eu acho que eu não vou demorar hoje. Acho que eu quero encerrar com a ceia no final. E o título dela é um título meio estranho, que chama-se Os Gêmeos de Tomé. Os Gêmeos de Tomé. E eu vou explicar por quê. Em João, livro de João, capítulo 14, eu sempre tenho falado de passagens muito conhecidas que, por vezes, têm sido muito mal interpretadas ou muito mal exploradas ao longo do tempo, e até retiradas do contexto. E essa é uma passagem muito conhecida, e eu quero falar dela mais uma vez, que nós nunca podemos deixar de falar sobre ela. João 14, versículo 6. Abra a sua Bíblia, vamos estudar e vamos ler. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ler de novo? Eu sou o quê? O caminho. Todos nós quase que sabemos sem ler esse versículo, certo?
praticamente é um versículo que até quase acho que um ateu consegue recitar, de tão conhecido que ele é. Mas eu quero que você se apegue ao detalhe do princípio desse versículo. Respondeu-lhe Jesus. Respondeu a quem? Você já se perguntou isso? A gente esquece do contexto. A gente esquece que no manuscrito, sempre falo sobre isso, no manuscrito não tem versículo, não tem capítulo. É uma carta corrida. Né? É uma carta corrida. A gente organizou-se depois nos concílios, bíblios. A Bíblia vem de bíblios, de biblioteca, de vários livros selecionados e compilados num só. Isso são matérias que você vai estudar no IV, por exemplo, que nós damos aqui na igreja. Então, isso para facilitar o estudo, ok? Mas, no contexto, você vê que Jesus está começando a preparar os seus discípulos para a sua morte, para a ausência dele na terra, não é? Ele está indo para a crucificação, está chegando o final do seu ministério. Ele está preparando os seus discípulos para viver na sua ausência na terra. Ele fala sobre as moradas, sobre a eternidade, sobre o tempo que eles vão viver na eternidade. Aí tem um fulano chamado Tomé, que pergunta para Jesus. Vamos lá no versículo anterior, no versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Aí a pergunta nasceu, aí surgiu esse versículo, debaixo de um contexto. Então, por que eu escolhi o título Os Gêmeos de Tomé? Nós temos que entender que nada na Bíblia é coincidência. Se você for reparar, Jesus, quando ele escolhe os apóstolos, ele não escolhe nenhuma pessoa igual a outra. Quem lembra do apóstolo, o Simão o Zelote, por exemplo? Quem ouviu falar dele? Quem já pregou sobre ele? O Zelote, da tribo dos Zelotes, uma tribo radical. Ele escolheu um Zelote para ser um apóstolo. Ninguém fala do apóstolo Simão o Zelote. Então, Jesus ele escolheu pessoas, 12 pessoas completamente diferentes umas das outras, com temperamentos diferentes, com perspectivas diferentes e com visões diferentes, onde nós todos, de uma forma ou de outra, vamos nos identificar com uma delas. O Evangelho, ele é para todo mundo, não importa o jeito, o temperamento, não importa a condição, a opinião, a perspectiva, a família, a educação, o contexto cultural ou social que nós crescemos ou vivemos. Então, se você fizer um estudo, você vai ver que ele fez questão de escolher pessoas completamente diferentes umas das outras e colocou ao redor dele para lidar com o mesmo evangelho. E Tomé foi uma delas. E quando você vai ver o significado do nome de Tomé, é exatamente isso. Tomé quer dizer gêmeos, ou dídimo, que quer dizer gêmeos em grego. Quer dizer exatamente isso, literalmente isso. Tomé quer dizer a palavra gêmeos. Aí eu me pergunto, será que Jesus não escolheu Tomé para nos lembrar no futuro que não somos muitos de nós gêmeos dele no comportamento? Não somos muitos de nós gêmeos dele em atitudes? Não somos muitos de nós gêmeos dele em questões que são levantadas no dia a dia? Então quero levantar algumas bolas hoje para a gente pensar, porque o contexto
existe porque Tomé era uma pessoa que andava com Jesus, mas punha algumas questões. Foi aquela pessoa que, quando a notícia chegou de que ele ressuscitou, ele falou: eu só acredito se eu ver e tocar na ferida e colocar a mão aonde transpassou a lança. Lembra da passagem? Foi esse homem aqui, ok? E eu quero explorar aqui alguns detalhes, porque talvez muitos de nós somos gêmeos de Tomé, não é? Quero trazer aqui algumas perspectivas, não é? Então, Tomé pode ser igual a muitos de nós, muita gente pode ser igual a Tomé, e o nome de Tomé quer dizer isso, gêmeos, né? Tomé, ele ficou conhecido como aquela pessoa que andava com Jesus, mas é aquela pessoa que tem que ver para crer, é ou não é? Ninguém lembra do Tomé após o Pentecostes. Você devia estudar quem foi Tomé após o Pentecostes. Um grande mártir, um grande pregador, um grande evangelista, que morreu martirizado. Um homem que fez uma grande obra, mas ele ficou rotulado, né, sobre aquele homem que tem que ver para crer, não é? Mas muitas pessoas são como Tomé, que andam com Jesus, mas na hora que precisa realmente de crer, não crê. A gente anda com Jesus, a gente convive com a igreja, a gente lê a Bíblia, mas quando eu sou confrontado com uma situação difícil, eu sou confrontado com uma dificuldade, eu sou confrontado com uma adversidade, simplesmente a minha fé desaparece. A minha fé não existe mais. A minha força some. Será que nesse momento eu não sou um gêmeo de Tomé? O que explicaria essa ausência de fé nesse momento? Talvez você vai encontrar uma explicação hoje. Então eu vou trazendo problemas para depois trazer as respostas. Quando Tomé traz um problema, Cristo ele responde trazendo uma afirmação sobre ele. Ele fala: ô Tomé, a sua resposta está em mim, em você olhar para mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a primeira lição que eu tiro aqui é que, eu já falei, né, quantos de nós não nos encaixamos no perfil de Tomé? Nós temos que nos lembrar muito daquele versículo que eu falei há 2 semanas, né, que é João 17, versículo 20, que fala o seguinte, 17 e 20: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus sabia que no futuro muitas pessoas iriam crer apenas porque alguém pregou, apenas porque alguém testemunhou fatos que ocorreram no passado. E ele, no verso 20 desse capítulo, ele começa a pedir a Deus para que Deus honrasse essas pessoas que acreditassem na pregação daqueles que pregassem no futuro e que viessem a crer somente pela pregação, não pelos sinais, não pelos prodígios, não por ver as maravilhas que esses apóstolos viram. Inclusive Tomé viu muitos milagres, presenciou muita coisa e fazia tais perguntas como essa. Então,
Não esqueça disso, né? Deus tem uma promessa para mim e para você, que temos crido na palavra, sem ver, somente pela fé. Somente pela fé. Você pode dizer amém? Um detalhe que eu quero que você entenda: não se esqueça que quando Tomé fez essa pergunta aqui, e quando Tomé disse aquela frase, que eu só vou acreditar se eu encostar na ferida dele, ele não tinha ainda recebido o Espírito Santo, tá? Entenda isso. Nem ele, nem os apóstolos tinham recebido o Espírito Santo de Deus. O evento do Pentecostes só aconteceu 50 dias depois disso. Isso é um detalhe muito importante de você entender. Porque o nosso comportamento é totalmente diferente quando eu lido com Jesus sem o Espírito Santo e quando eu lido com Jesus com o Espírito Santo. Eu posso lidar com Jesus sem nascer de novo. Eu posso lidar com a igreja sem nascer de novo. E posso lidar com Jesus tendo nascido de novo. O que é isso? O que é nascer de novo? É ter o Espírito Santo habitando em mim. Você está me entendendo? Então fala amém. Então, lidar com Jesus, lidar com as coisas de Deus, lidar com a palavra de Deus, sem o Espírito Santo, eu tenho um tipo de visão e eu tenho um tipo de reação. Lidar com Jesus, lidar com a sua palavra, lidar com a igreja, com o Espírito Santo, eu tenho um outro tipo de visão, hoje eu tenho outro tipo de reação. Nesse momento, Tomé não tinha ainda o Espírito Santo, que só 50 dias depois veio em Pentecostes, junto com todos os apóstolos, ok? Quer ver um exemplo claro? Quando Jesus inaugura o seu ministério, João Batista, ele é o precursor, certo? João Batista, ele estava cheio do Espírito Santo, sim ou não? Cheio do Espírito Santo, e ele inaugura o ministério, para cumprir a profecia de Isaías, não é? Aquele que vai adiante, preparando o caminho do Senhor. Por isso que Cristo fala, convém que se cumpra toda a justiça, porque ele fala, quem sou eu para batizar você? Quem sou eu? Eu não sou digno nem para atar as sandálias dos seus pés. E Cristo responde, convém que se cumpra toda a justiça. Porque estava escrito em Isaías que ele era o precursor, que ele iria iniciar o ministério, que estava nele a autoridade, que estava nele o espírito do novo momento, do novo ciclo da aliança. E aí, Jesus Cristo é batizado, certo? Acompanhe o raciocínio. Ele é batizado, sim ou não? Fala a Bíblia que vem uma pomba de forma corpórea, não é uma visão espiritual, em forma corpórea, está registrado, que vem sobre ele uma voz do céu, onde não só João ouve, mas João ouve e ele ouve, e as pessoas ao redor escutaram, registrado na Bíblia, que fala, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Nesse momento, Jesus Cristo assume a dianteira, assume o ministério, e vem aquela frase, convém que ele cresça e que eu o quê? Diminua. Porque João entendeu, o meu momento terminou e o momento dele começou. Então aquele poder, aquele espírito que estava sobre João, passou em porção dobrada para Jesus. Então ele se diminuiu, alguns discípulos de João passaram a ser discípulos de Jesus, está na Bíblia, você confirme depois também, passaram a ser discípulos de Jesus. Pouco tempo depois, João é preso, sim ou não? Amém?
João é preso. E o que acontece quando João é preso? João já não tem mais aquela pegada espiritual. E João causa um sério transtorno com Jesus. Porque ele já não está vivendo o seu ministério, ele já não tem aquela sintonia espiritual que ele tinha quando estava na posição ministerial. E tem uma passagem bíblica que fala o seguinte: eles pedem algumas pessoas, ele chama algumas pessoas no cárcere e fala assim: vai até Jesus e pergunta para ele se ele é aquele que havia de vir. Olha que pergunta, gente. Olha que contraste, olha que diferença entre o João do cárcere e o João que batizou Jesus. Estão entendendo? É a diferença de quando eu estou sintonizado com o Espírito Santo, quando eu estou cheio do poder de Deus, de quando eu estou vazio. A minha visão muda, a minha percepção espiritual é diferente. E fala a Bíblia que naquele momento, Jesus tem que curar várias pessoas, porque ele não podia dizer para as pessoas: sim, eu sou o Messias, porque ele ia ser apedrejado. Aí ele tem que curar várias pessoas, tem que fazer vários sinais e dar a resposta. Vai e responde para ele o que vocês estão vendo e ouvindo, para o cárcere. Essa é a resposta que ele dá para aquelas pessoas que foram levar o recado de João, para levar de volta o recado para o cárcere. Então, é muito importante entender que não dá para lidar com Jesus, não dá para lidar com o Evangelho, como Tomé estava lidando aqui, apenas de corpo, sem o Espírito de Deus dentro da gente. Então, em 1 Tessalonicenses 5,19, fala o seguinte: não extingais o Espírito, não extingais o Espírito. Em Efésios 4, verso 30, fala o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Vou repetir: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, queridos, Jesus hoje responde aos gêmeos de Tomé: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você pode dizer amém? Essa é a resposta que ele tem para a gente. Ninguém vem ao Pai, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ponto 2 que eu quero te falar. Quando Jesus fala que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida, existe uma afirmação contrária, implícita aqui. Ele está afirmando o seguinte: que sem ele, todos estão na direção errada, vivendo na mentira e mortos no espírito e na eternidade. Há uma afirmação contrária. Sem ele, todos estão na direção errada, vivendo na mentira e mortos no espírito e na eternidade. Porque a morte, na perspectiva divina, também é uma morte eterna. Não é só a vida eterna que está implícita, também está implícito a morte eterna. A morte não é pontual, ela também é eterna. Então, sem Jesus, as únicas opções são estas: escolhas erradas, direções erradas, enjaulados em mentiras que parecem verdades, e o fim é a morte espiritual. E ele lembra: eu sou o caminho, eu sou a verdade,
eu sou a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aos gêmeos de Tomé ele responde isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem já viu aquele seriado, Lie to Me? Quem já viu? Poucas pessoas, né? Lie to Me, muito interessante aquele seriado, Lie to Me. Minta para mim, em português. É uma série policial, onde é um homem especialista em ler mentiras. Então, ele lê sinais no rosto das pessoas faciais. E isso é um estudo, isso é verídico. As pessoas, dá para você estudar o olhar, a expressão corporal, o rosto, o tom de voz. Dá para você perceber quando a pessoa está mentindo, né? Uma vez eu peguei eu era supervisor de vários estagiários numa empresa, e arrumaram um jeito de roubar a máquina de café, gente. E levaram as moedas todinhas, e tinha uns 10 estagiários. Como é que ia descobrir? E todo mundo estava concordado de dizer que ninguém sabia quem era. E lá vai eu entrevistar um por um. Até eu descobri, mas eu descobri pela forma da pessoa se expressar. Que a pessoa... Eu não descobri que era a pessoa, eu descobri que a pessoa sabia quem era a pessoa. E eu falei, olha, você está mentindo. Você sabe quem é. E aí apertei e a pessoa falou quem era. Tem como, quando você mente, o seu corpo dá sinais. Quando você também fala a verdade, o seu corpo também reage de forma diferente. Quem que já falou, já teve um momento que falou com convicção alguma coisa muito forte assim, e teve uma reação positiva? Se falou algo com muita convicção, ou se arrepiou? Deixa eu ver aqui. Você não tem uma reação diferente? Algo muito forte se arrepia, algo muito convicto se arrepia? Sim ou não? Então você vê que há diferenças. Quando eu falo mentira, há uma reação emocional. Por mais que eu tente me segurar, há uma reação dentro de mim emocional. E também afora, mas dentro principalmente. E a verdade também. Há um borbulhar emocional, inclusive na minha face também existe uma reação. Agora, o que explica? O que explica você falar para alguém que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e se arrepiar todinho? Como é que você explica isso? Se você não estava lá, se você não viu, e se você arrepia todinho? Como se estivesse falando uma verdade e estivesse no lugar. Me explica essa agora. Você não dá nenhum sinal corporal de mentira. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está em você. E o Espírito Santo testemunhou isso. O Espírito Santo testemunhou, o Espírito Santo viu a morte, o Espírito Santo viu a ressurreição, e ele vive em você. Eu me arrepiei já. E o Espírito da verdade está em mim, está em você. Por isso que ele fala, ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como na Samaria, até os confins da terra. Por isso que a igreja não morre, porque o Espírito da verdade vive na igreja. E não tem como você mentir, porque esse Espírito testemunhou, vivenciou esse fato, e ele está dentro da gente. Você
até fala tremido sobre você mesmo. Quando você fala de Jesus Cristo, você parece um leão falando. Por isso que um cara igual eu, Gago, e o Rorim, Gago, vem para cá e não gagueja. É verdade, porque o Espírito que está em nós sobrepõe a nossa fraqueza de espírito. Entendeu? A minha fraqueza da minha alma, a minha fraqueza natural de espírito é subjugada à força do Espírito Santo que está em mim quando eu prego. Ela é subjugada nesse momento. Por isso, o fenômeno espiritual. Por isso que não tem como você ser racional, só ser racional com a Bíblia. Você tem que nascer de novo. Eu tenho que lidar com a Bíblia, eu tenho que lidar com Jesus, nascendo de novo, pela água e pelo Espírito, como ele respondeu para Nicodemos, né? Como pode voltar como pode um homem um homem velho voltar a nascer? Foi o que ele perguntou para Jesus. Como pode um homem velho voltar a nascer? Voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Aí ele fala pela água e pelo Espírito, ou seja, pela palavra. E a palavra que você ouve, a água é palavra, pela palavra, e a palavra que você ouve vai gerar o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que nasce pela pregação do Evangelho, gera um novo nascimento, uma nova, chamada a conversão. Aí ninguém te segura. Só que o problema são os gêmeos de Tomé. São as pessoas que estão lidando com Jesus sem o novo nascimento. Eu sou amigo de Jesus, eu gosto de ver o que ele faz, eu aplaudo os milagres, eu gosto das pregações, eu gosto dos ambientes, mas eu não quero investir tempo para nascer de novo. Não tem coisa melhor do mundo do que ter o Espírito Santo habitando em nós. Então não esqueça que quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e está implícito ele dizer que o mundo está no caminho, na direção errada, vivendo a mentira e mortos no espírito para a eternidade. Terceira observação importante, e a última para eu encerrar. Fala comigo assim: direção, verdade, eternidade. Fala assim: Pai, amor. Ele fala aqui 4 coisas. Ele fala direção, verdade, eternidade, e fala sobre Pai, sobre Deus. Eu sou o caminho, que é a direção, eu sou a verdade, eu sou a vida, que é a eternidade, e ninguém vai alcançar o objetivo, ninguém vai ao Pai, se não for por esse processo. Fala assim comigo: processo. Fala de novo, fala processo. Há um processo. Para eu chegar até o Pai, há um processo. E o apóstolo João define o Pai de forma muito especial. Na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 16, fala o seguinte: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, ele define Deus como amor. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, quando eu entendo a direção que Deus tem para mim, eu passo a viver na verdade, é viver no Espírito de Deus. Eu passo a ter salvação, que é ter a eternidade. O ambiente do amor, o ambiente do Pai, não só passa a estar em mim, mas estar comigo, para onde quer que eu vá. Aonde você for,
você vai ser um agente de mudança de ambiente. Nossa, que amém fraco. Quando você for uma pessoa que se encaixar no processo, no protocolo de mudança, de direção, de verdade, que é sintonizado com o Espírito Santo, uma pessoa salva, porque Ele é a vida e a vida dele está em você, você cria o ambiente do amor de Deus em você. E onde você for, onde você estiver, você vai ser um agente de mudança do ambiente aonde você estiver. Por isso que a igreja é um organismo que faz a diferença, quando ela é essa igreja que eu estou falando aqui. Quando ela não é um grupinho, quando ela não é só uma religião, ou um povinho religioso. Entende? Quando ela é crente, quando ela ama a Deus, quando ela é nascida de novo, quando ela é viva, quando ela queima, ela é um agente de transformação da sociedade. Quando ela é só um clube, quando ela é só vazia, quando ela é só uma... nem sei explicar, ela não é nada, ela não serve para nada. E tem muita igreja que não serve para nada, me perdoa falar. Tem muita igreja que não serve para nada. Tem muito pastor que serve para nada. Tem muito crente que serve para nada. Nem devia chamar de crente. Porque isso aqui faz diferença. É eu estar no caminho. Quando Cristo fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, Ele usa uma expressão muito comum para definir o tabernáculo de Salomão. O átrio, o santo e o santo dos santos. O átrio, aonde o povão chegava, o santo, aonde ficavam os sacerdotes para trazer os elementos, e o santo dos santos, onde só ficava a arca da aliança, e uma vez por ano entrava o sumo sacerdote. Então ele dizia, eu sou o caminho, eu sou as três coisas, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então eu tenho espaço para as pessoas chegarem até o átrio, eu tenho espaço para as coisas santas, e eu tenho espaço para a presença plena de Deus 24 horas por dia, porque eu sou o sumo sacerdote. Eu tenho espaço para as três coisas. Por isso que eu sento na mesa com a prostituta. Mas eu tenho o santo dos santos e eu opero milagres, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, o Cristo, Jesus, o homem, ele era o tabernáculo. E o que estava dentro dele, que era o Espírito Santo, era o Emanuel, Deus conosco. Entende? Emanuel, Deus conosco. Jesus Cristo Salvador. Cristo é o homem, é ungido. Emanuel é o Deus conosco, é o fenômeno de Deus dentro do homem. Então, o homem é o tabernáculo. E o Espírito de Deus dentro do tabernáculo, juntos fazia dele o Messias, o Salvador. E aquilo é um exemplo do que nós podemos viver hoje. Nós não somos como Jesus, mas nós somos, como fala a Bíblia, templos do Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não? Nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, siga o conselho que eu li lá em cima, não extingais o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo, mantenha a chama acesa dentro de você, sabe? Faça uma revisão da direção, a direção que você está caminhando. O que é direção, pastor? Direção são as escolhas, cara. Quais são os seus alvos de vida? Se você acorda de manhã, você tem um objetivo, sabe? Você tem um foco, você está perseguindo alguma coisa na sua vida.
Você tem um objetivo na sua vida, está em sintonia com o que Deus quer. O seu plano de vida inclui a eternidade ou inclui só o seu tempo para você aposentar? Você tem que rever isso aí. Que se eu tenho consciência de salvação, se eu tenho consciência que eu sou um ser eterno, o meu projeto de vida tem que ter em conta a minha eternidade. Não só trabalhar para o tempo temporal, mas para o tempo atemporal. Porque o meu projeto não termina aqui. Ele termina, modo de falar, né? Termina na eternidade. Quem pode dizer amém? Então, como é que eu faço um plano só até os 60? Um plano só até os 80? Um plano só até os 70? Está incoerente com a minha fé. Eu tenho que rever os meus objetivos. Eu tenho que rever os meus caminhos. Tem gente que começa casamento já acordado para separar. Tem gente que já começa casamento conversado, já com um plano de separação. Olha, se acontecer isso, a gente vai separar, beleza? Beleza. Então tá bom. Sim ou não, gente? Tem ou não tem? Eu sei que tem. Ué, que casamento que vai dar certo assim? Me fala. Todo casamento tem problema. Todo casamento vai ter uma discussão. E aí? Nenhum vai dar certo. O seu casamento não é uma empresa, né? Porque em gestão, quando eu comecei a cursar, a gente tinha ensinado, quando você abre uma empresa, você já abre também o plano de fechamento dela. Né? É assim que se ensina para abrir uma empresa. Mas no casamento não é assim, por exemplo. Você está fazendo algo para a vida toda. Então, se você aceitou a ideia, seu mindset está configurado para isso, a primeira chance que você tiver vai ser essa. E já foi. Não vai ter espírito de luta, de conquista ou reconquista, ou insistência, ou pedir ajuda, ou ir até o pastor, ao terapeuta familiar, ao que for preciso. Porque o que não falta hoje são ferramentas para tudo, para melhorar tudo na vida. Nós apenas não queremos utilizá-las. Porque nós damos mais valor ao ego e ao orgulho do que à cura. Nós damos mais valor ao ego e ao orgulho do que à cura. Vão saber o meu problema. Vão saber a minha fraqueza. Você prefere isso do que ser curado? A sua doença é pior do que você imagina. Você idolatra você mesmo. Você fala que não idolatra santo, mas você é o seu santo. Você se prostra a você mesmo. Você se idolatra. O cara que tem o ego muito elevado, ele se idolatra. Porque ele não tem coragem de se quebrar, de se humilhar, de dizer eu estou errado, me desculpa, eu quero ajuda. Sozinho eu não consigo. Você fala que é crente porque não tem ídolos, mas você se idolatra. E aí? Então, para aqueles que são candidatos a ser gêmeos de Tomé, Jesus ele responde: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quem não se lembra
da pregação, que eu gastei 1 hora falando só sobre verdade, eu vou encerrar falando sobre isso agora. A palavra, só a palavra verdade, é uma pregação inteira. Verdade é a palavra emet, emet em hebraico. Emet é uma palavra fantástica, preparada para definir Jesus, porque elas são 4 consoantes hebraicas. Essas 4 são simplesmente a primeira consoante do alfabeto hebraico, a última consoante do alfabeto hebraico e as 2 do meio do alfabeto hebraico. Ou seja, Jesus, ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim. Eu sou a verdade, eu sou o princípio da sua vida, eu tenho que estar no meio da sua vida, eu tenho que estar no fim da sua vida. Eu tenho que estar em todo o contexto da sua vida. Senão você não vai ter sucesso. Eu não posso estar só mais ou menos na sua vida. É como eu falei no domingo passado sobre o Eutico, que ele não estava aqui viajando na internet, que dividiu os seus sentidos com o mundo. Eu tenho que dar todos os meus sentidos para Deus. Senão eu caio da janela, do 3º andar, e bau. Não é? Princípio, meio e fim. Quando quiseram definir isso em grego, aí fizeram, ele é o alfa e ele é o quê? O ômega. Pegaram duas letras gregas, só não pegaram as do meio para não complicar, para ficar mais fácil de explicar. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. É o mesmo princípio para definir a verdade. Queridos, não tem jeito. É perfeição pura a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo queimar o seu coração. Deixa o Espírito Santo inundar a sua alma. Você vai ver um mundo diferente. O mundo que está preto e branco na sua vida vai passar a ficar colorido. Tem gente que vê o mundo preto e branco. Tem gente que sai de casa e tem uma nuvenzinha na cabeça com um raio assim, ó. Deixa essa nuvenzinha ir embora em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deixa aparecer um sol. Deixa a primavera iniciar na sua vida. Larga esse mau humor em nome de Jesus. O Espírito Santo tem esse poder para mudar a tua história. Tem esse poder. E só Cristo pode fazer você nascer de novo. Só a água, só a palavra de Deus, só o crer da palavra de Deus pode produzir o novo nascimento. Não seja gêmeo desse Tomé antigo, seja um gêmeo do Tomé novo, seja um gêmeo do Tomé depois do Pentecostes. Estude quem foi Tomé, martirizado, santo, que saiu. Ele não ficou em Jerusalém, ele saiu. Dizem que ele morreu transpassado por uma flecha pelas costas orando. É uma das histórias, porque tem os fatos arqueológicos e tem as chamadas lendas, que são as coisas que passaram de boca a boca, mas não se pode provar, não é? Então temos muitas lendas, por exemplo, o Pedro ser morto, crucificado de cabeça para baixo, é uma lenda. Crê-se muito que é verdade, porque a igreja contou. É a morte de um apóstolo muito importante, mas não temos fatos históricos consistentes para provar. Então a gente chama de lenda, mas não quer dizer que é mentira. Entende? Mas tem muita coisa que é fato histórico, fato comprovado. Então, você pode inclusive ler. Quem tem a Bíblia Thompson, por exemplo, tem no final os recursos arqueológicos, onde fala
a morte de todos os apóstolos e a cronologia. Vai ver a de Tomé, coisa mais linda. Então, seja gêmeo do Tomé após o Pentecostes, amém? Após o novo nascimento, mas não aquele Tomé que não tinha o Espírito Santo de Deus, ok? Que o Senhor possa te abençoar muito. E nunca esqueça que Ele é o princípio, que Ele tem que ser o princípio, o meio e o fim da sua vida, sempre, sempre em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor.